Independente de onde você mora, independente da sua profissão, independente do seu nível cultural, da sua idade, há algo que todos nós fazemos. Nós falamos. Em casa, no carro, no trabalho, com o cônjuge, com amigos, com vizinhos, amigos. Falar é algo que nós fazemos desde o momento em que nós acordamos e até quando vamos dormir. Alguns falam dormindo, é verdade. Mas é verdade também que alguns falam mais do que deveriam. Outros falam menos do que deveriam, mas falar é uma característica essencial que nos difere, inclusive, de toda a criação. A questão é que falar, a nossa fala, não são meramente sons. Não são expressões, ruídos que saem da nossa boca. Palavras são o meio pelo qual nós modificamos as coisas ao nosso redor. Por meio de palavras, nós provocamos sentimentos. Por meio das nossas palavras, nós mudamos opiniões, nós geramos novas atitudes. Quando você disse eu te amo pela primeira vez para alguém, é provável que essas palavras tenham feito o coração dessa outra pessoa palpitar. E eu espero que não seja de medo. Às vezes, quando você está nervoso, tudo que você precisa fazer para se sentir um pouco mais calmo é falar. E você fala de maneira descontrolada, porque assim talvez você consiga se sentir um pouco mais calmo. Em uma reunião de trabalho, você escolhe as suas palavras, você modifica as suas palavras para que você possa se apresentar com mais credibilidade, com mais confiança. Você usa palavras para salvar a vida. Você diz socorro, alguém me ajude. Ou enquanto você está no banco do carona do seu marido e vocês estão na estrada e você vê um carro ultrapassando outro carro, você diz para ele, cuidado, olha o carro, por mais que você esteja a 10 quilômetros de distância, você tenta evitar um acidente porque as suas palavras podem gerar a atenção do seu marido para um veículo que obviamente ele já viu. Toda fala tem um objetivo. Toda fala gera uma reação. É interessante que as Escrituras dedicam muito a falar e a refletir sobre a nossa fala. E dentre todos esses textos, existe um provérbio que é um dos meus favoritos. Ele está lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Eu acho esse provérbio interessantíssimo e poderoso porque retrata muito bem a forma como as pessoas têm usado as palavras em nossos dias. Se você trabalha com pessoas, se você trabalha no atendimento a clientes, no atendimento a pessoas com pessoas todos os dias, você deve saber exatamente para que esse provérbio aponta. A gente vive em uma época que a boca das pessoas produz violência. As pessoas estão acostumadas a falar para provocar violência nas outras pessoas, brigas, irritações. Ontem mesmo eu conversava com um tio que é corretor de imóveis, ele falava que a sua principal tarefa não era apresentar imóveis, não era apresentar apartamentos, não era encontrar um bom local para se morar, mas era ajustar as palavras dos seus clientes, do vendedor e comprador que não conseguem se comunicar. A gente tem vivido dias assim nos nossos dias. Parece que falar, ser rude, sem um pingo de compaixão, é a coisa mais normal do mundo. Que gritar com os outros no trânsito, no trabalho, em uma loja, no shopping, são coisas absolutamente comuns, que muitas vezes têm a ver com o nosso temperamento. Ai, desculpa, eu fui mais mal educado com você hoje porque eu sou sanguíneo. Ai, desculpa.
Não, eu fui rude com as minhas palavras porque eu sou assim mesmo, eu sou italiano, espanhol, russo, enfim, qualquer estereótipo que a gente encontre para justificar a forma rude e grossa de nossas palavras. Um comportamento que a gente tem aprendido nas redes sociais, não é? A gente descobriu que aquilo que a gente não pode falar na frente das pessoas, a gente pode falar com os dedos. E mais, a gente pode falar sobre o que quiser, a qualquer momento. No mesmo dia, a gente consegue ser especialista em tudo. A gente passa de conflitos do Oriente Médio para conselheiro de relacionamento dos famosos e termina como um teólogo do Apocalipse. No mesmo dia. E a gente descobre que as nossas falas têm um poder incrível. Elas se espalham como pólvora. E a gente descobre que não está falando sozinho, que a gente está falando para um monte de seguidores. E então, a gente começa a entender que trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse hábito de violência, de falas que produzem dor e destruição. Mas esse provérbio também é importante porque ele nos lembra que Deus tem um propósito para a nossa fala. Ele nos lembra que Deus instituiu a nossa fala para que ela produza a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Ela nos lembra que o quanto o Evangelho molda também a nossa comunicação, especialmente quando nós nos encontramos com pessoas que se opõem a nós, pessoas que pensam diferentes de nós, que tenham preferências, inclusive, contrárias àquilo que nós acreditamos. E quando nós nos debruçarmos hoje no texto de 2 Timóteo, nós veremos que o apóstolo Paulo vai mostrar a seu discípulo que o Evangelho salva com a verdade, mas que ele também fornece um modelo pelo qual nós podemos lidar com os outros quando essa verdade é ameaçada. Paulo vai lembrar que, embora Timóteo estivesse em tempos onde a fala dos outros só servia para levar à destruição de pessoas e de reputações, o papel do discípulo de Jesus é oferecer palavras de vida, mesmo em dias onde as falas produzam destruição e morte. Acompanhe comigo o texto que está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 26. É um trecho um tanto quanto longo, nós não vamos nos ater especificamente a todos os elementos desse texto, mas nós vamos tentar captar a ideia central do que Paulo tenta nos transmitir aqui por meio da sua carta. Diz assim a partir do versículo 14: Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns são para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade.
Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nessa manhã nós nos debruçamos sobre a sua palavra, Senhor, reconhecendo que nós precisamos da sua voz. Senhor, nós precisamos que o Espírito que soprou, Senhor, o apóstolo Paulo escrever essa carta, Senhor, sopre os nossos corações. Que nós te ouçamos agora, Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, transformados pelo Senhor. Guia a nossa comunidade agora quando nós nos debruçarmos sobre a tua palavra, é o que nós oramos, em nome do teu Filho. Amém. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar quando estamos diante desse texto é que Paulo não chegou aqui do nada. Essa ordem que Paulo dá para que Timóteo não se envolva em discussões acerca de palavras, ela não apareceu de repente. Lembra-se, nós já vimos que Paulo começa essa carta com uma convocação, com um chamado para que esse jovem discípulo mantenha acesa a chama do dom de Deus que habitava nele. Essa chama que foi transmitida por gerações e que agora havia chego até Timóteo. Em outras palavras, Paulo dizia para que esse jovem não agisse como um covarde, mas que agisse e vivesse com poder, amor e equilíbrio por meio desse espírito que habitava agora nele. Ele recebeu o evangelho. E agora Timóteo deveria viver por meio desse evangelho, e não a isso, mas também transmitir esse evangelho a outros, ajudar outras pessoas a crescerem no conhecimento de Cristo Jesus. E isso vai exigir dele muitas vezes um comportamento diferente, atitudes incomuns, atitudes que não são semelhantes às pessoas que estão ao seu redor. E à medida que essa carta avança, Paulo agora se depara com um problema crítico naqueles dias, um problema sério. Como Timóteo deveria lidar com aqueles que se opõem ao que ele ensinava? Como é que ele deveria agir quando pessoas na igreja estavam tentando minar o que ele ensinava? Como agir, o que fazer diante das pessoas que estavam criando discussões, um tipo de fala que visavam apenas destruir outras pessoas e destruir o evangelho que ele tinha recebido? O contexto aqui onde Timóteo está é sério. Não se trata de meras fofocas. Havia falsos mestres, gente se infiltrando na igreja, gente utilizando palavras para introduzir doutrinas enganosas. Pessoas que se valiam de debates sobre detalhes insignificantes das Escrituras, desviando a atenção da verdade essencial do Evangelho. O problema maior dessas discussões era o que elas queriam com isso. Essas discussões não visavam ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas a chegarem ao conhecimento da verdade. Era gente infectada pelo desejo de engrandecer a si mesmo. Gente infectada pelo orgulho de querer desviar outras pessoas e engrandecer a si próprio. Pessoas que tentavam impedir outras de crescer e nem buscavam isso para si mesmas. Por isso é que Paulo, no versículo 14, vai dizer que essas conversas, esses tipos de discussões que estavam acontecendo, elas não tinham nenhum proveito, elas não tinham nenhum benefício, elas não visavam nenhum bem. Embora fossem conversas cheias de pseudo-intelectualidade, elas não visavam o crescimento dos outros, elas não visavam a glória de Deus, a maturidade em Cristo. Muito pelo contrário. Eram conversas que serviam para perverter os ouvintes. E é interessante que essa palavra usada aqui é literalmente a palavra catástrofe. Eram conversas que levavam pessoas só à ruína, à destruição. E dois motivos principais para que Paulo alerta que essas discussões que visavam só o orgulho, essas discussões que visavam só provar um ponto por si mesmo, deveriam ser evitadas. O primeiro problema é que esse tipo de conversa, esse tipo de fala, de palavra dentro da igreja, se espalhava como um câncer. Olha, isso não é novo, né? A gente sabe exatamente o que conversas assim causam. A gente sabe exatamente que conversas que tentam destruir outras pessoas provocam. Elas se espalham, elas correm rapidamente. Era assim nos dias de Paulo e é também igual nos nossos. Elas se espalham igual gangrena,
contaminam outras pessoas da igreja e de repente todo mundo está falando a mesma coisa, proferindo palavras e ninguém mais sabe de onde isso tinha surgido. E olha que no primeiro século não tinha nem Twitter ainda. Mas existe um segundo efeito. Essas palavras destruíam outras, mas destruíam também quem fala. Destruíam as pessoas que se envolviam nela. O envolvimento de Timóteo e o envolvimento dessas pessoas nessas discussões poderia tornar o coração tão duro que até mesmo a esperança da ressurreição de Jesus não seria mais clara. E então ele cita 2 homens com um nome como um exemplo, dizendo: olha o que aconteceu com Himeneu e Fileto. Eles começaram com essas discussões que não levam a nada, agora eles estão dizendo mesmo que a ressurreição já aconteceu. Estão se envolvendo com uma heresia gravíssima. Estão com o coração tão duro e tão manchado que eles se desviaram da verdade. O problema era que se ao entregar discussões que não visavam a glória de Deus, em conversas que não objetivavam o amor a outras pessoas, Timóteo seria motivo de vergonha para Deus. E em vez de transmitir a vida que recebeu do Evangelho, ele estaria usando suas palavras para levar outros à ruína. E suas palavras eram algo tão precioso que não deveriam ser usadas para levar outros à violência. Em alguma medida, a gente conhece do que Paulo está tratando aqui. E a gente conhece bem. Quantas vezes nós nos envolvemos em discussões, em falatórios, cujo nosso único objetivo é provar que estamos certos? Quantas discussões a gente começa que depois a gente nem sabe mais por que está discutindo, e uma discussão vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra, e assim, a gente nem sabe por que começou. Discussões onde a gente só quer provar o nosso ponto, de ser que estamos certos. Conversas que não visam o bem, que não levam à glória de Deus, mas que promovem a nossa glória, a nossa honra, ainda que nós usamos o nome de Deus para isso. Eu ouvi uma história, eu não sei se é real, mas que ajuda a gente a entender exatamente esse tipo de coisa. Conta-se uma história de que havia uma senhora no metrô, e de repente entra um pai com seus 3 filhos, e de repente esse pai se assenta no banco do metrô, e essas crianças fazem o que crianças fazem. Elas não se assentam no banco do metrô. Elas começam a correr por aquele vagão. Elas começam a subir em cima dos lugares onde as pessoas devem usar para segurar. Elas começam a incomodar outras pessoas, e aquele pai continua sentado no mesmo lugar, com o mesmo olhar fixo no horizonte. Então essa senhora começa a se incomodar com essa situação. Afinal de contas, todos ali estavam se incomodando com aquele problema. As crianças estavam se incomodando. Então essa senhora chega para aquele pai e diz assim: moço, com licença, o senhor não está vendo o que suas crianças estão fazendo? O senhor está atrapalhando a gente aqui no metrô. Tem gente cansada. Sabe, já teve gente aqui que está saindo de perto do senhor, porque o senhor está vendo isso tudo acontecendo, o senhor não está fazendo nada. O senhor precisa tomar uma atitude. O senhor precisa corrigir seus filhos. Então esse pai, de repente, como voltando de um pensamento longínquo, vira para essa senhora e diz o seguinte: senhora, me desculpe, eu realmente não havia percebido o que meus filhos estavam causando. É que eu acabei de voltar do hospital, a mãe dele está internada e nós recebemos a notícia que ela tem um câncer terminal. E eu não sei como eu vou dizer isso para eles. Muda, né? Provavelmente aquela senhora, ela tinha um ponto de vista correto. Provavelmente ela viu algo que deveria sim ser corrigido. Algo que precisava de uma atitude daquele pai. Mas qual era o intuito, o objetivo dessas palavras dessa senhora? Eram refletiam o desejo de alguém realmente interessado no bem-estar das outras pessoas, de alguém realmente interessado em lidar com o problema com o qual aquele homem e aquela família estavam passando,
Ou se somente tratava-se de um comentário que naquele contexto soava como uma crítica vazia, desprovida de empatia e de compaixão. E em vez de proveito, era um sentimento que levava à ruína. O que deveria honrar a Deus e expressar cuidado ao próximo, torna-se facilmente uma expressão da nossa própria agenda, por mais que tenhamos razão. A gente vive um tempo onde o sincericídio é uma virtude. Eu falo o que eu penso, do jeito que eu quiser, você precisa me ouvir. Mas a gente esquece que há muitas coisas que são ditas, que são inúteis. Inúteis porque talvez não seja a hora de ser dito. Inútil porque talvez exija uma outra forma de ser dito. Talvez porque o que precisa ser dito não é somente uma racionalização sobre o que a pessoa tem passado, mas que precisa ser dito em compaixão, em paciência. Ou talvez falas que precisam ser expressadas com silêncio. A nossa palavra tem poder. E talvez você tenha pensado que nunca me veria usando essa expressão. E quando eu digo que ela tem poder, eu não estou dizendo que a palavra tem uma força mágica e sobrenatural, que você vai dizer certos termos e coisas espirituais vão acontecer naquele momento. Mas que a palavra é capaz de levar pessoas à vida. Ou palavras são capazes de provocar ainda mais ruína. Assim, o efeito das nossas palavras pode se propagar como um câncer, que em breve outros também desenvolvem a aversão às mesmas pessoas, às coisas que nós dizemos, e logo o impacto se multiplica, e logo o nosso próprio coração se torna como de Himeneu e Fileto. A gente se afasta da verdade. Quer ver alguma dessas palavras em ação? Paul Tripp escreve um livro muito interessante chamado Guerra de Palavras, e ele elenca algumas das expressões que ele ouviu em momentos de aconselhamento com as diversas famílias que ele aconselhou ao longo do tempo. E ele escreveu algumas dessas palavras que ele ouviu durante esses encontros. Algumas são bastante conhecidas nossas. Algumas expressões diziam o seguinte: nunca pensei, quando estávamos juntos, que ele falaria comigo do jeito que ele fala agora. Eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo quando meu filho fala comigo. Ou quem sabe, meus pais nunca falam comigo, a não ser quando eu estou em apuros, quando eu estou em problemas. Não, ele só fala gentilmente comigo quando ele quer alguma coisa. Ou ela sempre tem que dizer a última palavra. Ou pessoas que dizem: eu queria que a nossa família pudesse passar um dia inteiro sem alguém gritar com os outros. Ou chegar ao ponto de dizermos expressões como: às vezes eu acho que seria melhor se nós parássemos totalmente de nos falar. Ou, não sei por que eu tenho que dizer o quanto isso me faz mal. Não parece fazer a menor diferença. Essas palavras revelam algo muito comum. O uso de palavras como instrumentos de ruína. E o que está no coração de todas elas? De um problema profundo que Paulo está nos alertando aqui. As palavras vazias, em formas vazias, provocam mais dor e afastam o nosso coração de Deus. Porque quando nós deixamos para trás o propósito e a forma da nossa fala redentora, nós nos afastamos do Evangelho. Como discípulos de Jesus, as nossas palavras devem transbordar o coração transformado pela graça, com o propósito de edificar os próximos. As nossas falas não podem ser palavras de ruína. Elas precisam ser palavras de vida. E precisam porque Jesus nos deu um novo caminho. Jesus nos deu algo muito melhor pelo qual nós podemos dar aos outros por meio das nossas palavras. Jesus, em Cristo, nos deu o poder e a capacidade de que as nossas palavras não apenas levem outros à ruína, mas levem outros e conduzam a outros à verdade por meio de amor. A verdade por meio do amor. Se tem algo que Paulo a todo momento está combatendo nessa carta, é o que nós estamos chamando de visão enxuta do Evangelho. De que o Evangelho somente é uma porta de acesso, um seguro de vida para a vida eterna.
Algo que nós aderimos hoje, mas colheremos somente os seus frutos e o seu resultado na eternidade. Não, Paulo está combatendo essa ideia, nos dizendo que o evangelho é algo completamente prático. Algo que resulta numa mudança completa de vida. Porque agora nós temos uma nova motivação, uma nova força que habita em nós. Algo tão profundo que altera, inclusive, a forma como nós falamos com os outros. Até mesmo aqueles que se opõem a nós. Quando Jesus se dirige aos seus discípulos, no seu discurso que antecedeu a crucificação, o amor foi sua palavra de ordem. Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. E nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vocês tiverem, adivinhe, amor uns com os outros. Jesus repete intencionalmente a palavra amor, porque essa é sua palavra de ordem. Amem-se uns aos outros. Um amor que é baseado no próprio amor que Jesus nos nutria e estava agora prestes a derramar da maneira mais profunda e dolorosa para os seus discípulos. Por isso que o nosso ministério cristão, a nossa atividade cristã só é realmente cristã quando marcada pelo amor. O amor que é paciente, o amor que é bondoso, o amor que é humilde, o amor que é altruísta, que não visa somente os seus próprios interesses, um amor que é verdadeiro, perseverante, o amor que deve estar no cerne, no centro da nossa fala, da nossa comunicação com o próximo, porque este é o centro do ministério de Jesus. Toda a nossa fé é baseada no amor. Qual outra fé que começa com a seguinte expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor caracteriza esse Deus. Então é um amor que caracteriza os seus discípulos. Por isso que Timóteo é chamado para apresentar a esse Deus como um obreiro aprovado. Alguém que depois passa de um exame completo, alguém que foi testado e considerado justo em cumprir o que Cristo ordenou a ele. Amar. Alguém que maneja corretamente a palavra da verdade, que diferente de Himeneu e Fileto, que usaram essa verdade para o seu próprio bem, para o seu próprio orgulho, para a sua própria vaidade, ele usa a revelação de Deus para o que ela realmente é. Um caminho para a vida, um caminho para o amor. Não apenas enunciando a verdade, mas transmitindo essa verdade com o poder transformador que ela possui. É muito importante a gente ficar atento para o que Paulo está pedindo aqui. Ele não está, em nenhum momento, chamando a Timóteo para fazer vistas grossas para o pecado. Para ignorar o erro que havia dentro dele, inclusive as heresias. Não se trata de permitir tudo em nome do amor, em deixar que injustiças, heresias, pecados ameacem a comunidade de Cristo. Paulo não está preocupado que Timóteo se tornasse um zen, um pacifista, que em nome do amor as coisas fossem toleradas. Porque isso não é amor. O amor sem verdade não é amor verdadeiro. Quanto mais amamos outros, mais nós expressamos a tristeza e a dor pelo pecado e desejamos que elas se arrependam. Contudo, a verdade comunicada sem amor, ela também se torna brutal e ela perde o seu impacto. Imagina que você, no seu aniversário de casamento, numa data especial, você tenha reservado um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Aquele lugar onde você come uma vez a cada 10 anos.
E então você foi, juntou todas as suas economias e levou o seu amado ou sua amada para esse restaurante. E chegando lá, quando chega aquele prato maravilhoso do chefe, aquele prato elaborado, cheio de iguarias, de ingredientes especiais, esse prato é trazido em talheres e utensílios de plástico. A impressão que a gente tem é que algo está errado. Porque todo o impacto daquele prato, toda a riqueza daquele prato, toda a beleza daquele prato, ele perdeu seu impacto. Ele perdeu seu valor. E quando a verdade é dita sem amor, ela é como um prato muito chique servido em pratos de plástico. Ele perde o seu valor, perde a sua importância, não combina. O valor e a dignidade daquilo que é servido exige uma apresentação que ele seja coerente, que embase e reflita o valor do que é dito. Em outras palavras, a boca do justo é fonte de vida. Ela exala amor, com apresentação e dignidade que esse amor exige. Durante os tempos em que Mari e eu comandamos uma empresa, existiam duas coisas que eu amava fazer. Existia uma coisa que eu amava fazer e outra que eu detestava fazer. Eu amava contratar pessoas. Eu amava ter aquela primeira conversa, conhecer, saber mais sobre ela, pensar planos, fazer sobre o que nós poderíamos fazer juntos na empresa. Mas eu detestava mandar pessoas embora. Para mim era horrível. Era uma conversa que eu adiava, que eu prorrogava, que eu tentava deixar para lá e fazia o máximo que pudesse, porque aquilo me causava mal. Eu não gostava. Mas existia uma situação que eu aguardei muito por esse momento. Existia uma fulaninha que, olha, era uma abençoada, para usar um jargão bem evangeliquez. Alguém que, olha, eu vou tomar cuidado até com o que a gente vai falar, né? Alguém que repetidamente falhava em suas responsabilidades. Alguém que constantemente deixava a equipe toda na mão. Alguém que vivia inventando desculpas e desculpas para não fazer bem aquilo que ela devia fazer. E com isso ela prejudicava não só o que ela tinha que fazer, mas prejudicava toda a equipe. Só que eu não podia demiti-la naquele momento e aguardei o tempo até que esse momento finalmente chegou. E então eu confesso para você que esse era o meu dia D. Tomei café alegre, feliz, pela primeira vez. E então já estava planejando na minha mente tudo que eu iria dizer. Eu iria rasgar o verbo. Eu iria finalmente poder dizer tudo aquilo que estava no meu coração, acumulado na garganta. Mas então, enquanto eu entrava no carro, coloquei a chave, estava saindo para o trabalho, minha esposa sempre sabe, sempre elas, né? Me chamou e disse: Eduardo, hoje, não diga nada pela qual você vai precisar pedir perdão depois. Aquilo me gelou completamente. Foi como um filtro. Nas minhas palavras, é verdade. Em algum momento, alguma medida, motivada pelo meu orgulho, que talvez eu tivesse que me rebaixar e pedir perdão para alguém que eu não gostaria de pedir. Mas mais do que isso, essa frase me trouxe à memória o meu dever de ser fiel ao chamado de Cristo. O meu compromisso de comunicar o Evangelho na forma do amor deveria ser superior ao meu direito de expressar o que eu queria e como eu queria. Eu não tinha o direito de, naquele momento, por mais que eu tivesse razão, defender a mim mesmo. Eu devia, de alguma forma, visar a edificação daquela pessoa. E então a reunião começou. Disse para ela o que eu estava fazendo ali e relembrei que, por mais que tivesse sido difícil de encontrar, havia momentos em que a presença dela nos alegrou. Por mais que eu tivesse que pensar muito, houve momentos em que a presença dela foi importante. Que nós conquistamos coisas pelo trabalho mal desempenhado dela. Mas que ainda que nós amávamos e que nós éramos gratos pelo tempo que nós estivemos juntos.
mas que ainda assim havia coisas que ela precisava crescer. Que em amor, nós acreditávamos que havia aspectos da vida dela que ela deveria cuidar e melhorar para os próximos empregos. Ela então agradeceu, como quem não se importava, se despediu e foi para casa. Há 2 anos atrás nós recebemos uma mensagem inesperada dessa jovem, nos dizendo que aquela conversa marcou profundamente a vida dela. Que ela sabia que tinha pisado na bola, mas que nós não agimos com aquilo que ela merecia. E que hoje ela estava num cargo que ela almejou por muito tempo. E ela só desejava expressar o quanto ela era grata por aquela conversa que nós tivemos naquela manhã de segunda-feira. Eu não estou prometendo para você finais felizes como esse. Eles nem sempre virão. Mas a nossa preocupação, como discípulos de Cristo, é que as nossas palavras sejam fonte de vida. Que as nossas palavras edifiquem e nunca sejam fonte de morte. Numa época que exalta a comunicação direta, onde nós temos que ir e dizer para as pessoas o que nós queremos, o que nós pensamos, do jeito que nós queremos e como queremos, não é uma desculpa por uma sinceridade hipócrita e sem amor. Nós somos servos da verdade. Nós somos chamados por Deus a não tolerar o pecado em nosso meio, o engano em nosso meio, o erro em nosso meio. Mas não devemos cair na armadilha de que verdade e amor são coisas opostas. John Stott certa vez disse que quando nós pensamos em defender a fé, muitas vezes muitos de nós vão pensar isso em argumentos, em provas, em palavras, em teorias e em teses. Mas poucos de nós talvez estaríamos dispostos a incluir gentileza nessa lista. Se nós queremos edificar pessoas, o amor precisa ser sempre o assunto e a forma da nossa comunicação. Nós devemos promover a correção, a justiça e dizer a verdade em tom e atitude que sejam dignos da mensagem que nós carregamos. O poder da mensagem que nós transmitimos não está somente no conhecimento dela, porque o que nós buscamos defender e explicar é o próprio Jesus, que é um pastor gentil, manso e humilde de coração. Quando nós demonstramos o amor na forma de apresentar o Evangelho, nós levamos outros a conhecer o mesmo Jesus, manso e humilde, que nós representamos. É assim que nós honramos o nosso Senhor, sendo úteis para Ele, preparados para toda a obra, em agir com as palavras à disposição que Ele também teria. Queridos, a gente vive em uma época em que palavras têm sido instrumento de dor, de caos e de ruína. Mas em Cristo nós encontramos o poder e a forma pelas quais as nossas palavras podem ser fontes de vida para outras pessoas. Como fazer isso? É interessante que Paulo termina aqui esse trecho com atitudes bastante práticas que a gente pode aplicar nos nossos dias e que nos ajudam a caminhar com palavras de vida em tempos de guerra de palavras onde nós vivemos. O primeiro aspecto que Paulo aborda é muito interessante. Fuja e persiga. Primeiramente, Paulo agora nos instrui a fugir dos desejos malignos da juventude e a perseguir a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que invocam o Senhor. E muitas vezes, quando nós temos na nossa mente desejos malignos da juventude, nós pensamos em contexto de impureza sexual. E me parece que aqui Paulo tem um contexto mais amplo para tratar, que inclui, de certa forma, isso também, mas parece que o seu ponto é algo mais profundo. Aquele orgulho, aquele desejo que se você é jovem, você sabe, se você já foi jovem, você também sabe. Um desejo interno que a gente tem movido por autossuficiência, por orgulho, por achar que os problemas são sempre simples de resolver e que a gente é capaz de resolver os problemas todos do nosso jeito e que simples atitudes poderiam resolver toda a complexidade da vida. Sabe quando a gente chega no trabalho achando que está todo mundo fazendo errado, que a gente é o único que sabe fazer aquilo, que a gente vai revolucionar a empresa que a gente está entrando, que a gente vai mudar todos os sistemas.
Aquele orgulho que a gente tem de olhar para a nossa esposa, para o nosso esposo, as coisas que ele faz errado e acreditar que ele é um incapaz, um energúmeno de fazer aquilo. Aquilo que a gente carrega no nosso coração. Justiça própria. Orgulho. E Paulo diz, fuja disso, sai correndo desse tipo de desejo. Mas porque ele vai levar você a dizer palavras que só vão destruir os outros. Esse tipo de motivação interna no coração só vai fazer você levar mais ruína e destruição para sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade. Fuja. Mas não fuja para qualquer lugar. Fuja para Cristo. Fuja para a justiça de Cristo. Siga a justiça de Cristo. Ela vai te lembrar que diante de Deus, todos nós somos fracos, pobres e nus. Ela vai lembrar que diante de Deus, nós devemos ter a compaixão que Ele teve com as nossas próprias falhas e os nossos próprios erros. E ao chegar e ao perseguir a justiça de Cristo, talvez seja o momento onde nós seremos levados a pensar sobre o que nós queremos falar. Será que o que eu vou dizer agora serve para massagear o meu ego? Serve para que as coisas sejam feitas do jeito que eu quero? Atinge somente as minhas preferências, o meu gosto, o meu estilo de ver a vida, o meu senso de autojustiça? Ou será que eu tenho a edificação de alguém em mente? Eu amo tanto ele ou ela, que eu não posso permitir que ele seja amarrado pelo engano do pecado de novo. Fuja para a justiça, siga a justiça, mas também siga a fé em Cristo. Apoie-se nesse poder transformador que transforma o nosso coração por dentro, que transforma as nossas palavras e nos capacita a dizer aquilo que nós precisamos dizer. Quando você confronta alguém pelo seu erro ou pelo seu pecado, a sua intenção, a sua vontade é que ele saia dali mais pesado, com uma pedra ainda maior para colocar sobre as costas e saia culpado sobre os erros que ele tem feito. O desejo das suas palavras é que mesmo no seu engano e erro, ele encontre em Cristo o poder e alívio para a mudança. O seu desejo é colocar mais um fardo pesado sobre alguém, ou levar com suas palavras a alguém a conhecer o jugo leve e suave que existe em Cristo. Mas não só isso, siga para o amor, fuja para o amor em Cristo. Será que o seu tom de fala é condizente com o Deus que você tem representado? Quando você corrige e disciplina seu filho, você está tão disposto em mostrar a justiça de Deus quanto você está para mostrar a graça de Deus? Como você pode dizer em amor que você recebeu, mesmo para aqueles que não concordam com você? Mas persiga a paz. Quando você pensa em defender a sua fé, você pensa em embates e argumentos brutos. Você não pode ver surgir o próximo embate teológico no seu trabalho, na sua empresa, na internet, porque você já quer entrar e mostrar os seus argumentos. Ou será que você consegue reconhecer que o seu poder argumentativo também está no amor com o qual você demonstra as suas elaborações, as suas palavras, na sua vida e na sua atitude para com aqueles que pensam diferente de você? Mas não só isso, Paulo diz, sigam com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Eu acho isso belíssimo. Paulo não nos dá o fardo, as Escrituras não nos dão o fardo de buscar a justiça e a pureza por conta própria. Paulo diz, você não busca isso sozinho. Existem outras pessoas com você. Existe uma comunidade, um grupo de pessoas que Deus reuniu para que isso vocês façam juntos. Para que vocês admoestem uns aos outros, para que quando alguém cair, você tenha a oportunidade de ser corrigido, para que alguém te ajude a levantar no momento onde tudo que você quer é explodir em palavras. E assim encontramos palavras de vida. No trabalho, passamos a estar dispostos a ouvir a experiência de colegas, a valorizar a colaboração dos outros.
Nos relacionamentos, nós estamos dispostos a amar de forma sacrificial, mesmo nas falhas daqueles a quem amamos. Seguimos a justiça, a fé, o amor e a paz. São virtudes que nos moldam segundo o caráter de Cristo, em vez de medir os outros com uma régua implacável, a nossa própria. Nós medimos os outros com a justiça e a misericórdia que Cristo também derramou a eles. Mas a segunda recomendação de Paulo é de evite conversas tolas. Ele diz, evite controvérsias tolas e inúteis. Interessante que ele não nos proíbe de discutir, especialmente quando a verdade do Evangelho está em jogo, mas nos adverte a não nos envolvermos com polêmicas vazias, que só causam discussão, só causam troca de farpas. Sabe o que é conversa tola? Quando você se dispõe a provar um ponto teológico com alguém que não compartilha a mesma fé com você. Você diz, eu vou evangelizar hoje. Eu vou chegar na pessoa, no meu parente, no meu amigo, e vou dizer para ele o que ele precisa retirar os santos da casa dele. Olha aqui, está na Bíblia, idolatria. Eu vou chegar e vou dizer que a igreja dele não presta, que a minha que presta. Vou falar que ele está enganado, que ele está errado, que ele não é um crente de verdade. E a sua esperança é que aquela pessoa vire e diga algo parecido como, uau, Sherlock, que legal, eu não tinha percebido isso ainda. Nossa, que incrível, é verdade. Agora tudo faz sentido. Deus salva pessoas como Ele quer e quando Ele quiser, mesmo nas nossas falhas e nos nossos métodos mais improváveis. Mas eu nunca vi num debate onde alguém conseguia convencer o outro do seu ponto. Alguém encerrando um debate teológico na família de domingo, dizendo, você tem razão. Se você é casado há bastante tempo, você sabe exatamente o que significam conversas tolas. Aquele seu tipo de preferência que não leva a lugar nenhum. Aquela sua mania de querer tudo do seu jeito e quando seu cônjuge não faz, você fica furioso. Existem palavras que são proferidas e que jamais deveriam ter sido. Porque tudo que nós queremos é uma carnificina de trabalho, de palavras. Quando nós queremos dizer, motivados pelo nosso orgulho, quando nós somos o centro e a motivação da nossa fala, quando nós queremos edificar a nós mesmos e não aos outros, isso é tolice. O amor aos outros nos purifica do desejo de vencer uma discussão, porque nós visamos um objetivo mais nobre. Nós queremos amar, porque sem amor, conversas acabam em briga. Talvez você seja o cara que gosta das coisas super arrumadas quando você chega em casa. E quando você chega em casa, a primeira coisa que vem à sua mente é, mulher, como você não conseguiu fazer isso hoje? Talvez você tenha dado para alguém subordinado a você um relatório simples para ele fazer, e vai chegar no trabalho no dia seguinte dizendo, cadê isso aqui? Como você não pôde deixar de fazer algo, não conseguir fazer algo tão simples? Essa é uma conversa inútil. Uma conversa proveitosa é uma conversa que se interessa pelo bem dos outros. Onde você diz algo parecido como, querida, eu percebi que hoje você não conseguiu deixar as coisas como você queria. Posso te ajudar? Querido, eu percebi que hoje você chegou mais nervoso do que o comum no trabalho. Posso te ajudar de alguma forma? Eu percebi que você entrou em casa e você não me cumprimentou. Eu percebi que você chegou e foi direto para o escritório. Querido, está tudo bem. E provavelmente ele vai dizer, tá tudo bem. Paulo nos lembra de sermos amáveis e de edificar em vez de destruir. A postura cristã de evitar contendas é mais que passividade. Ela é ativa em construir pontes e não destruí-las. Como o próprio Paulo diz, o servo do Senhor não deve viver a contender, a brigar, mas deve ser amável para com todos, disposto a ensinar, paciente. E essa é a distinção entre o pacifismo. Nós não toleramos a injustiça, mas nós lutamos com as armas que Cristo nos deu, que é o amor.
Esse não é o nosso modo de reagir. Nós devemos vencer com bondade, com paciência e com gentileza. Por fim, Paulo nos lembra que nós devemos corrigir com mansidão aqueles que nos opõem, sempre na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Isso significa que as nossas palavras e atitudes, mesmo quando confrontamos o erro dos outros, deve ser guiado pela paciência, pela misericórdia e pelo desejo de ver o outro restaurado. Quando nós corrigimos os nossos filhos, o tom e o nosso objetivo da disciplina deve refletir a paciência e o amor de Cristo. É a mansidão que vai transformar uma correção em uma lição amorosa e não em um desejo de vingança. Interessante que aqui Paulo reconhece o aspecto espiritual do erro. Aqueles homens que se opunham a Paulo não tinham um problema intelectual, não tinham um problema somente cognitivo. Eram homens que estavam presos por um problema espiritual, presos na armadilha do diabo, cegos para a própria verdade que havia no meio deles. Antes de apontar o erro e a falha dos outros, você já falou com Deus sobre essas pessoas? Você orou antes de ter aquela conversa difícil com seu esposo ou com a sua esposa naquele dia, orando para que o Senhor abra os olhos para aquilo que Ele já tem colocado no seu coração? Ou por quanto tempo você já orou para que o Senhor levasse alguém que você amasse ao arrependimento? Nós somos mansos quando não visamos os nossos próprios objetivos, mas nós oramos com esperança, sabendo que Deus dá o convencimento para aqueles que estão em seu engano. Não sei se eu já disse para você, mas eu gosto muito de orações escritas. Eu gosto de escrever minhas orações em algum momento. Eu gosto de ler orações escritas. Hoje nós estamos meditando no Capacita sobre os Salmos, vendo como essas orações escritas por servos do Senhor há milhares de anos nos ajudam e nos guiam a encontrar o shalom, a paz no nosso coração. Existe uma dessas orações escritas que eu gosto muito de relembrar em momentos onde eu sou desafiado a permitir com que a minha fala seja mais sobre mim mesmo do que Cristo. Eu quero compartilhar com você hoje, nessa manhã, para nós encerrarmos. Essa oração diz o seguinte: esse meu temperamento, perdoa-me, Senhor. Eu o deixei levar a melhor novamente. Quando enfim aprenderei a esperar, até escutar a história toda, a responder sob pressão, assim como Cristo faria, a reagir ao mal com o bem. Eu estou crescendo, Senhor, mas meu crescimento está devagar demais. Até minha vida romper com o orgulho, arrancar raízes de egoísmo, apagar cada vestígio de teimosia. Cultiva-me e semeia generosamente, mais da semente frutífera do Espírito. Manda chuvas e tempestades se preciso. Brilha forte em minha alma. E então eu germinarei paciência, bondade e amor, e domínio próprio em abundância. E minha língua aprenderá a ajudar, curar e a louvar o nome daquele por intermédio de quem eu oro. Amém. Em tempos de guerras e conflitos, a nossa palavra precisa florescer como palavras de vida. Foi o próprio Paulo que descreveu que a nossa vida deve ser um ministério de amor. Paulo escreve em 1 Coríntios que ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Nada. Eu nada serei. Se eu não amo, eu sou um nada. Nenhum de nós quer ser um nada. Que nós amemos. Porque é pelo amor que saberão quem somos. Mais importante, é pelo amor que saberão de quem nós somos discípulos. É pelo amor que vão conhecer o Mestre a quem nós servimos. E conhecendo a Cristo e seu amor,
então outros amarão. E então nós edificaremos o corpo desse Cristo, a igreja. E seremos conhecidos como discípulos do amor.